Muito boa tarde a todos. Declaro aberta essa audiência pública que abordará a situação das edificações irregulares e clandestinas existentes em Taubaté, bem como debater propostas e estratégias para a sua regularização e legalização. Momento importante, secretário Macedo, todos presentes. É uma oportunidade que tanto os proprietários como os profissionais que aqui estão, que eu quero já agradecer por terem vindo, a sua participação é importante, aos proprietários, que tem gente até do João Mineiro, do Pinheirinho interessado, então isso mostra que o assunto é muito pertinente. Compõe a mesa nessa audiência a secretária de Planejamento de Taubaté, Marcela Franco, acompanhada pelo diretor de Licenciamento Urbanístico, Gabriel Silveira Simões, e pela diretora de Planejamento, Gisele Nancy. Também a arquiteta Natália Reco, o secretário adjunto, Marcelo Macedo, de Serviços Públicos, nosso sempre vereador aqui, foi vereador conosco na última legislatura. É um prazer a sua companhia conosco aqui. Também o diretor de concessionárias da Secretaria de Serviços Públicos, Coronel Ulisses Antônio da Cunha Pereira. Registramos também Capitão Sobral, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o engenheiro elétrico da Beta Exfar, Jorge Luiz Alves. Registramos ainda a presença, por enquanto, de um vereador, do vereador Gessé. Pronto. Tem aqui o Edson Ávila, que é chefe de gabinete do vereador Isaac, também está conosco aqui. Nessa audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha aqui, na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos, ou de repente um pouco mais, de acordo com o desenrolar aqui. Para fazer perguntas sobre o tema dessa audiência, basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp, pelo número 3625-9501. 3625-9501. Para que o nosso trabalho transcorra de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo o uso da palavra. Vamos dar início, então, a registrar também a presença da Cristiane Passais, assessor parlamentar do vereador João Henrique Dentinho, está conosco. Charlene Ramon, também do vereador Nicola. Obrigado pela presença. A secretária Marcela está com a oportunidade e logo após o secretário adjunto Marcelo Macedo, e assim vamos discorrendo a nossa audiência. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos presentes. Boa tarde ao meu amigo vereador Gessé, ao meu amigo secretário adjunto Macedo e a toda a minha equipe aqui da Secretaria de Planejamento, já anunciada pelo vereador. Com grande alegria estamos aqui reunidos para poder tratar de mais um tema de extrema importância do nosso município e muito me entusiasma e me motiva a todo esse trabalho feito, Gessé, assim, um trabalho muito bacana que a Câmara Municipal de Taubaté tem realizado, justamente para trazer transparência, responsabilidade e compromisso a todas as ações que nós estamos realizando aqui no município. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento
e passo a palavra aqui para o meu amigo secretário adjunto Macedo, as suas considerações. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os munícipes e profissionais presentes, parabenizar o vereador Gessé por importante audiência, tema recorrente em nossa cidade, extremamente necessário, e importante a participação aí dos senhores engenheiros e arquitetos. Muito obrigado a todos. Parabéns, Gessé. Obrigado, Macedo. Marcelo, está liberado a apresentação. Se quiser usar a tribuna também ou daqui, aí você que decide. Pode ser daqui mesmo, melhor, né? Bom, vamos lá então. Nós fizemos uma apresentação, então, aqui especial para os profissionais que já conhecem, né, esse trabalho. É bom deixar claro que nós fizemos, né, uma introdução, e isso tudo que está sendo realizado aqui justamente foi através de um pedido dos próprios profissionais para que a lei de legalização, né, das edificações e regularização, ela pudesse ter mais uma oportunidade. Sabemos que a gente tem leis vigentes, que a gente precisa trazer um pouco mais de clareza, um pouco mais de objetividade, nós estamos trabalhando nisso. Mas hoje, especificamente, a audiência pública também foi recomendada, inclusive pela própria Procuradoria da Câmara. Então, nós estamos aqui para apresentar para vocês sobre essa legalização de edificações, um novo prazo. Então, deixando claro aqui para vocês, né? Primeiramente, a lei, ela possibilita a segurança jurídica, assim como a venda dos imóveis através de financiamento bancário, ela possibilita a averbação da construção em cartório, ela evita as ações de fiscalização decorrentes de multa, ela promove a regulação urbanística na cidade com a aplicação de sanções justas, aproximando principalmente a Taubaté real da Taubaté ideal. Isso foi muito importante e eu agradeço aqui a toda a minha equipe por essa visão, pela apresentação que foi feita, justamente para que a gente pudesse cada vez mais se aproximar da Taubaté que queremos. Nós estamos aqui todos empenhados e todos com a responsabilidade para poder trazer essa resposta para a população. E eu fico muito feliz de ver aqui no plenário os profissionais que atuam e que estão sempre lá junto conosco, como se fossem, de fato, nossos parceiros, porque realmente nós estamos ali a serviço de vocês e sabemos que vocês estão aí na cidade fazendo o melhor e podem sempre contar conosco. Os recursos, né, também advindos das contas partidas financeiras, eles vão ser direcionados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Isso também é uma metodologia adotada aqui em Taubaté, que é muito importante para que a gente tenha, né, um recurso, um fundo para destinar as ações especificamente urbanísticas. Então, quando a gente fala de regularização, obviamente são as construções existentes que já estão com as paredes erguidas e cobertas, restando apenas os acabamentos. Porém, ela não está respeitando os recuos, nem a taxa de ocupação e muito menos os coeficientes de aproveitamento. Então, dessa forma, ela se enquadra na regularização. Quando a gente fala de legalização, a construção ela já está concluída e fora dos parâmetros, e aí ela não tem um habite, ela não tem o projeto aprovado, então, obviamente, ela também vai ser contemplada com esta lei. Os impedimentos, óbvio, né, que são construções que estão situadas em áreas públicas, como passeios públicos, vielas, essas realmente não conseguiram ter a sua legalização e regularização, e até também situações em áreas submetidas a regime especial de proteção histórica. Outras questões, anuências, não podemos esquecer, para imóveis em entorno de bem tombado, inseridas em relação à questão, né, do DCA, que é o Comaer, e também as áreas que abrigam atividades passíveis de licenciamento ambiental. Então, todas essas questões vão precisar também ter anuência. Mas a gente entende que hoje o mais importante mesmo são as ações, são as legalizações das construções que estão em áreas urbanas. E a gente sabe o quanto as pessoas, por algum motivo ou outro, né, precisou fazer suas obras daquele formato para atender uma necessidade familiar, e acaba que agora a gente está tendo essa oportunidade aí de regularizar. Bom, no próximo, a gente está falando especificamente de uma linha de tempo, e é importante frisar toda essa linha de tempo e toda essa evolução, né, que Taubaté teve. Em 2017, foi feito um decreto, onde o Ministério Público recomendou, de fato, que fosse criada uma lei. Já em 2021, né, foi feita a lei, a 468, e que teve aí o seu prazo estendido até 2023, ou seja, ela foi sendo prorrogada para que pudesse atender, porém, com a linha de corte ainda em 21.
Então, por mais que as pessoas entrassem em 2023 para legalizar ou regularizar suas construções, elas teriam que atestar que a construção estava ali no processo até 2021. Daí, em 2021, daí teve mais uma prorrogação, que daí foi a Lei 508/23, que foi a primeira prorrogação, que foi até dezembro de 24, que foi quando muitos profissionais nos procuraram e pediram para que a lei pudesse dar essa continuação, e aí, óbvio, né, o vereador Gessé foi, né, o pioneiro que foi atrás e foi também, né, representando a população, pedir para que nós pudéssemos também ter essa participação aí, para que pudesse prorrogar, né, essa lei. Bom, e aí a gente teve aqui em 2025, né, nós chegamos aí ao projeto de lei número 7, que a gente coloca aqui no nosso slide como última chance, mas na verdade não é porque é uma última chance. E a gente conta aqui com tantos profissionais habilitados que nós estamos vendo aqui, que de fato nós tenhamos aí uma consciência da população em fazer as suas obras dentro da legalidade. A gente sabe que existem dificuldades e limitações, mas a gente espera e deseja que as pessoas façam dentro da legalidade. E por que a gente fala que é a última chance? Ainda ela vai estar aí com qual é a novidade? A linha de corte. Então, ela se estende até 30 de abril de 2025. Vou repetir, hein? Construções em fase de legalização e regularização que foram concluídas e estão no prazo de até 30 de abril de 2025, serão contempladas por essa lei. E com prazo de entrada no protocolo até dezembro deste ano. E por que tudo isso? Porque nós estamos agora, qual que é a última parte, nós estamos na revisão do nosso Código de Obras. O Código de Obras de Taubaté, ele existe desde 1994 e desde então nunca revisado. Então nós entendemos que é uma lei obsoleta, que é uma lei que necessita de uma atualização, e a gestão Sérgio Vitor tem uma visão diferenciada e uma visão comprometida para que essa revisão de fato aconteça. Porque quem será o mais beneficiado com essa revisão é a própria população. Nós estamos aqui a serviço da população. Então, vereador Gessé, a gente, né, enfatiza esse tema, né, falando especificamente do que está por vir, porque a lei do Código de Obras, ela justamente virá para poder dar essa modernização e, de fato, reconfigurar todos os parâmetros urbanísticos que Taubaté precisa e merece para poder crescer com qualidade e o ordenamento territorial que ela merece. Então, nós estamos aqui trabalhando fortemente nesse tema, para que no momento certo, de fato, nós vamos enviar a vocês, os profissionais que estão aqui presentes, estou vendo aqui a Ana Célia, o Ike, a Silvia, a Carol, tantos outros profissionais, o Luiz Ricardo, tantos profissionais que já ativamente participaram, né, conosco nessa formatação. Então, os profissionais já sabem o que está por vir, os profissionais já estão, né, cientes e que tanto que eles precisam que essa lei, de fato, né, seja aprovada no futuro. Mas, antes disso, nós estamos aqui no processo que hoje é a lei de regularização e, com certeza, teremos mais oportunidades para tratar desse importante tema. Agora, prosseguindo para o próximo slide, a lei de legalização e regularização, ela envolve um projeto simplificado, né, tem uma tabela de tipologia já preenchida pelo responsável técnico e a vistoria responsável. Isso tudo dá mais agilidade. Então, assim, é uma lei que praticamente ela não mudou e simplesmente, né, desde 2021 a gente manteve a redação de forma que a gente só está alterando a nota de corte, né, a data de corte, na verdade, né, a data de corte para poder a gente ter aí mais abrangência e contemplar mais pessoas e, como a gente diz, é a última oportunidade, porque depois disso a gente vai ter leis urbanísticas que vão ser muito mais flexíveis, viáveis e darão mais oportunidades, de forma que a municipalidade ela será, sim, um agente facilitador. Esse é o nosso foco diante da Secretaria de Planejamento, contribuindo com todos os setores e a gente trazendo mais qualidade de vida para a nossa cidade. Quando a gente fala aqui, no próximo slide, da multa e da contrapartida, então a gente tem aí uma composição, né, das sanções, e hoje aí vai estar em torno mais ou menos de 5 FMT
essa contrapartida, sendo que é cobrado 8% do FMT e conforme a tipologia da construção. Então, isso varia muito também as porcentagens. É um cálculo feito específico que, por enquanto, isso vai ter, porém, no Código de Obras, vai ter uma redução, vai ter uma novidade disso. Então, isso que é bacana, A gente não mudou a redação da lei existente, mas de modo que, no futuro, como a gente falou mesmo, que é uma lei mais moderna, uma lei mais flexível e que também vai dar mais responsabilidade e viabilidade para que as construções sejam, de fato, regularizadas. E a novidade que, muitas vezes, o próprio vereador Gessé levantou a bandeira da habitação de interesse social, ela é isenta. Então, isso tudo vai isenta do quê? Das taxas, da multa, da contrapartida. Então, isso a gente também está contemplando para que a gente possa ter esse retorno e consiga regularizar também as construções dessas famílias que ganham até 3 salários mínimos e que as construções também estejam contempladas de conjuntos ou loteamentos construídos pelo poder público, conjuntos ou loteamentos também que são objetos de REURB na prefeitura e empreendimentos também privados com a característica de habitação de interesse social. Deixando claro que nós estamos falando hoje, nesta audiência, especificamente da legalização e regularização das edificações. Não estamos falando de loteamentos e nem de parcelamentos de solo. Aí eu agradeço, junto à minha equipe aqui, a todos vocês. Muito obrigada. Secretária Marcela, eu agradeço. É uma apresentação muito prática, muito objetiva, exatamente isso que a gente sempre busca, Acredito que todos que estão aqui, você que nos acompanha pela TV, foi algo compreensível e terá daqui a pouco também momento quem está aqui de tirar a dúvida da tribuna. Você que me acompanha agora pela TV pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp que de vez em quando aparece para vocês aí. Dando continuidade, eu vou chamar o engenheiro elétrico Jorge Luiz. Enquanto ele caminha para a tribuna, eu quero registrar a presença da Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Beleli, Simone Nogueira, chefe de gabinete do vereador Nunes Coelho, Cíntia Antunes, assessora parlamentar do vereador Alberto Barreto, e José Clair, assessor parlamentar do vereador Ariel Caio. E também o vereador Douglas Carboni, que está presente conosco. Obrigado, Carboni. Boa tarde a todos. A minha fala hoje é sobre SPDA e a relação do PDA e SPDA com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele se preocupa com a incidência do raio sobre a estrutura. Então, tem um sistema de captação, as descidas, o aterramento. Então, a preocupação dele é a continuidade dessa captação do raio e o espraiamento lá embaixo no aterramento. Enquanto a norma NBR 5419, ela vai um pouco além. Ela procura proteger a estrutura e todos os cabos, enfim, todo tubo, etc., que penetram na estrutura. Então, ela protege do raio caindo na estrutura, na proximidade e em todos os cabos, por exemplo, o cabo elétrico, que adentram a estrutura. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem uma parte da norma, que é o SPDA, a norma 5419 fala do PDA, SPDA é a parte que trata do raio caindo na estrutura e é feita uma medição de continuidade da captação até o aterramento, da ordem de 200 miliohms, que a norma cita, e a norma diz como deve ser feita essa medição. Normalmente, o Corpo de Bombeiro exige e ele define de que forma vai ser feito essa medição, Ele tem uma legislação própria, então ele diz, olha, faça assim, está de acordo com a norma, e a partir daí, ele define, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, 30 metros de altura, 10 pavimentos, é obrigado ter para-raio. A norma já fala diferente. Ela faz um estudo uma análise de risco,
probabilidade, e essa análise de risco é que vai definir se vai ter para-raio, não vai ter para-raio e quais são as medidas que devem ser tomadas. Então, você tem, na primeira parte da norma, análise de risco, onde você vai acrescentando elementos que vão reduzindo o risco da estrutura, tá? Vai reduzindo até chegar a uma situação de que está aceito aquele nível de risco. Essa é a primeira parte da norma. Na segunda parte, ela vai fazer a proteção da estrutura e depois a proteção das linhas que há dentro. Tudo isso é colocado na primeira parte, na análise de risco, tá? Então, o importante é fazer todo o PDA, né? O que o Corpo de Bombeiro exige é o foco dele, que é a proteção da estrutura, da parte externa da estrutura. Mas os cabos que entram na instalação, existe um componente chamado DPS, dispositivo protetor de surto, que caso entre uma onda de tensão, ele vai eliminar, reduzir esse risco. Tá? Então, basicamente é isso. É só passar essa informação para vocês que o PDA, ele é mais extenso do que o que o Corpo de Bombeiro exige. Então, é importante o atendimento à norma. Porque você atendendo à norma, você está atendendo ao Corpo de Bombeiro, projeto da captação, descida e aterramento da estrutura. Tá certo? Basicamente, que é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, senhor Jorge, assim que as pessoas forem participando, se surgir a pergunta, o senhor fica à vontade de responder. Tá Por bom. enquanto, muito obrigado. Agora eu vou passar as palavras dos vereadores. Vereador Lucas Carbone com a palavra, por favor. Carbone, só um minuto. O pessoal que está acompanhando aqui, por favor, se inscrevam. Eu sempre gosto de reforçar, porque a audiência pública é o momento que a gente tem, é o espaço que a Câmara abre para todo mundo participar. Então, fique à vontade. Use a tribuna, é um espaço aberto para a população, os profissionais, tão importantes no dia a dia da cidade. Eu acho que é um momento oportuno para que você venha e faça o seu registro, contribui com a gente aí. Carbone, por favor. Boa tarde, senhor presidente, aos componentes da mesa, o meu ex-colega vereador Macedo, nossa secretária. É um prazer aqui falar nessa audiência. Eu falava aqui para a Natália que a gente, vereador Gessé, eu me lembro uma audiência que nós trouxemos aqui, convidamos o doutor Cervantes para fazer parte dessa audiência, porque eu vi esse projeto, Marcela, do ex-prefeito, então, em memória, Bruno Covas, em São Paulo, né? Eu falava, e as pessoas me procuravam, como procura o vereador Gessé, que também é uma referência nessa casa nisso, da questão da regularização e legalização dos imóveis. E a gente não conseguia sair do nada, a gente sempre patinava. Quero fazer o registro público aqui da Natália, da toda a equipe lá da secretaria, que eu falei, gente, vocês precisam fazer alguma coisa, as pessoas estão tendo dificuldade de legalizar e regularizar seus imóveis, né? E nessa audiência ficou muito clara a necessidade de um projeto. Nós fizemos uma indicação à época, importante nesse sentido, e parabenizar meu colega vereador Gessé por dar continuidade junto à secretaria, nas suas mãos agora. Tenho certeza que nós vamos resolver parte dos nossos problemas. Porque a gente tem um outro problema que eu tenho conversado com você sobre o plano diretor, e quero já parabenizar público o plano diretor de Pindamonhangaba, que cheguei a ver materializado nas suas mãos. Eu fiquei muito feliz, eu espero que a gente tenha também em Taubaté um plano diretor até melhor que de Pindamonhangaba, tenho certeza. E porque a gente ainda tem muitas áreas rurais para serem regularizadas na cidade também, que não entra agora, como você muito bem dito, mas que a gente já se prepare. Eu tenho uma audiência solicitando esse plano diretor para Taubaté, porque os moradores da zona rural também sofrem demais com isso, demais. E isso deixa uma angústia muito grande. Eu já conversei com você, ficamos mais de 3 horas falando isso, e eu tenho certeza que há um novo caminho nessa cidade, né? Quero parabenizar o prefeito Sérgio Vitor por dar autonomia para você, na sua secretaria, para os funcionários que lá estão. É muito importante a gente atender as pessoas dessa cidade, né? Pessoas que muitas vezes gastaram o seu único recurso
construindo um imóvel, mas aqui naquele momento estava irregular e agora ele precisa regularizar e legalizar. Eu acho que o papel do poder público é criar caminhos para poder regularizar a vida dessas pessoas. Então quero aqui só registrar, vereador GC, parabenizar Vossa Excelência, parabenizar a Secretaria, que eu acho que é um avanço muito grande. É uma das secretarias que eu tenho um carinho muito grande, porque eu sei que, primeiro, é onde gera recurso para a cidade de Taubaté. A gente, quando fala em empreendimento, vereador Gessé, nós falamos em recurso e gera emprego, renda e oportunidade. Então, é uma secretaria que tem que ser olhada com carinho. E não menos importante no sentido de que o prefeito trouxe uma das melhores secretárias avaliadas no Vale do Paraíba, que é você, né? Tem que te puxar o seu saco, você não precisa disso. Eu tenho algumas divergências com o governo, mas eu reconheço o esforço desse governo em regularizar e organizar a cidade de Taubaté, sabe? Então, Marcela, você e toda a sua equipe, hoje eu vejo o pessoal muito empenhado na secretaria, não que eu não estivesse, mas eu acho que você deu um gás maior, né? Então, manteve, por exemplo, pessoas também chaves na secretaria, então acho que é importante isso, falar isso publicamente. Eu desejo sucesso e que a gente possa realmente fazer um plano diretor contemplando a nossa zona rural. Presidente, eu sei que não contempla essa discussão, mas que a gente olhe de verdade, com carinho para a zona rural, para esses núcleos habitacionais, que eles possam realmente entrar no REURB ou alguma coisa, e essas pessoas serem amparadas, porque nós deixamos de construir casas populares com habitação popular, vereador Gessé, nos últimos 6 anos na cidade de Taubaté. Então a gente fala para o morador, olha, você não pode construir na zona rural, que está errado, está de forma errada. Mas ninguém viu a angústia de pagar um aluguel, do sofrimento de estar ali, muitas vezes ser despejado com seus filhos para fora de casa. Semana passada eu recebi uma ligação de uma mãe que estava sendo despejada com 2 crianças. Então assim, essas dores que a gente tem que se colocar. E eu vejo nesse governo, faço crítica, mas eu vejo nesse governo um empenho muito grande nisso. Então a gente tem que ser justo, e eu gosto de ser muito justo nesse sentido. Então, parabenizar o prefeito. Eu sei que hoje ele dá autonomia para a secretaria para buscar caminhos para deixar essa cidade mais moderna, mais avançada, principalmente mais tecnológica, como ele sempre fala, e é muito importante isso. Então, presidente, quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência tem feito isso, não só essa discussão, como outras discussões de outras leis, inclusive, para beneficiar os construtores dessa cidade. E eu não estou falando de construtor grande, presidente. Vossa Excelência tem feito, principalmente aquele que muitas vezes tem lá um pouco de recurso, começa a fazer suas casas geminadas, e muitas vezes, com aquele recurso, melhorar a vida do seu filho, melhorar a vida ali da sua família. Então, acho que é importante a gente discutir de forma clara e direta esses problemas do nosso povo. Então, só quero fazer esse registro e dizer, Marcela, conte comigo, você sabe disso. Eu peço às pessoas que não tenham ciumeira, principalmente os políticos, porque a gente está na frente de pessoas técnicas. Pessoas técnicas, elas não têm bandeira política, elas têm amor ao seu povo. E o amor ao povo não tem sigla partidária. Ela quer que uma cidade seja melhor. Muito obrigado. Vai querer considerar? Pode falar. Só antes, um minuto. Vereador Carbone, agradeço a palavra de Vossa Excelência. E para contribuir, um dos pontos que você tocou, e a gente sabe que não está no contexto hoje dessa audiência, mas indiretamente está. A dona Lucila Cruzariol, sabe de onde ela veio participar dessa audiência? João Mineiro, quase no Tataúba, quase em Caçapava. Então, para a gente ver a dimensão que é sobre isso mesmo, vereador, é sobre essas pessoas também, que quantos anos ficaram aí, estão na questão da clandestina, a gente quer mudar isso. Então, parabenizar a Vossa Excelência por ter esse olhar também, né? E a Marcela que vai considerar, parabenizar o Macedo com os fiscais que também fazem a sua função de forma com excelência e precisam de nós aqui agilizar a questão dessa lei para que eles possam ter a retaguarda também perante a lei. Então, parabéns pela sua fala. Marcela, por favor. Eu quero fazer minhas considerações, primeiramente agradecer as palavras, vereador Douglas, realmente isso nos motiva ainda mais a fazer mais e melhor, e com certeza a Secretaria de Planejamento tem uma equipe técnica, uma equipe de excelência, e que há 8 anos eu
deixei eles, né, e fui viver uma nova experiência e volto com uma bagagem, de fato, que veio para contribuir. Eu acredito muito, né, que nada nessa vida é coincidência, e sim providência, e providência divina. Né? Eu tenho minha fé, e a minha fé cada vez está mais forte diante dos desafios que eu tenho enfrentado e o quanto Deus está sendo maravilhoso para a cidade de Taubaté. Então, eu quero deixar registrado isso aqui, primeiramente, agradecendo essas palavras e também deixando aqui registrado o quanto a nossa cidade tem a crescer e tem a se transformar. E você tocou num ponto muito importante, que é o promotor, Dr. Cervantes, né, que ele esteve também em contato conosco e até ele me mandou uma mensagem agora há pouco, ele teve um imprevisto e não pôde estar presente, mas ele mesmo já falou que pessoalmente ele quer estar presente em todas essas ações. Isso também mostra, né, o compromisso e a responsabilidade do judiciário. E algo que eu sempre disse e repito, o executivo e o legislativo, eles devem andar juntos, porque a gente tem que pensar na população. Nós estamos aqui a serviço da população, a gente está aqui para fazer o que for melhor para todos. Então, a gente sabe que existem divergências, que existem interesses, que existem visões diferentes, mas também a gente tem que chegar num ponto e equalizar as ações para a gente poder sempre trabalhar em prol do bem comum, em prol do coletivo. Obrigado, secretária. Vamos agora à participação. Roberto Abifadel Aik, que é o primeiro a participar, engenheiro civil. Por favor. Registrar a presença também da vereadora Zelinda, pastora, que está conosco. E se Vossa Excelência for falar, me avisa que a gente... Tá bom? Pode eles aí. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoal da prefeitura, os funcionários, senhora secretária e a todos que estão ouvindo aqui pela rede TV Câmara. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte... como é que nós não recebemos se vou dizer, um documento que vai ser dado entrada aqui? Fiquei a semana inteira atrás do GC, atrás de algum outro vereador Neneca, para saber mesmo sobre os 3 salários mínimos. Quem ganha até 3 salários mínimos não paga a multa. Eu estava atrás disso daí e não consegui. Não sei, devia ter ido na prefeitura e conversado com a... Liguei até para a Priscila, não consegui. Como é que vai ser a ideia? Como é que vai ser? A gente vai só colocar os documentos lá dentro? Ou vai o pessoal do relógio, lá, assistência social, vai na casa da pessoa? Como é que vai funcionar isso daí? Outra coisa, a multa de contrapartida ainda está cara, pelo que eu estou vendo aí. Teria que abaixar um pouco mais, que de 8 foi para 5. Então, baixar um pouco mais, né? Outra coisa, tem a lei antiga. Tem muita gente que não conseguiu. Esse era até um salário, eu acho. Não conseguiu também. Tiveram que parcelar essa multa. Como é que vai fazer? Eles não têm condições de, pela lei, fazer uma emenda, pegar as pessoas que estão parcelando, cair nesse 3 salários mínimos. Não tem jeito de fazer isso aí. Outra coisa, o Comaer e o Condefat está um absurdo, demora muito. Então, se o processo fica parado mais de 2 meses, vai para os fiscais. Aí nós temos que ficar pedindo prazo. E se demora tanto, vai receber a auto de infração. Então, teria que ver isso aí também. Outra coisa, a área de fiscalização não tem acesso na internet assim interligados entre a seção do CEPLAN. Então, quando a gente chega na prefeitura, graças a Deus, eu quero até agradecer os fiscais que trabalham, são pessoas idôneas, o João, que está aqui, o João Marioto, já foi. Então, outra coisa também, como e o Condefat tem que ver como é que vai fazer, e essa parte aí, interligar os dois aí, das 2 sessões, e também a área rural. Essa área rural aqui recebe a notificação. Se você for fazer a legalização, tem que fazer a legalização de todas as construções que tem lá. Às vezes são vários proprietários que estão lá. Como é que vai fazer? Então é isso que eu queria esses pontos aqui, que eu acho que é o mais importante, para ver se
chega a nenhuma solução disso daí. E eu também, nós estamos devendo, nosso grupo, uma visita no seu gabinete para nós levarmos nossas propostas ainda do Código de Obras. Tá bom? Obrigado, hein? Ô, secretária, a forma que for mais tranquila para a senhora, fica à vontade. Se quiser agora, no final, todo mundo, a dinâmica é você que determina. Então tá bom. A nossa secretária está anotando aqui, ela com a equipe vai respondendo de acordo com a gente terminar a sala. Orlando, por favor, próximo. Senhor Orlando Gomes. Pessoal, boa tarde. Quero neste momento agradecer aí a presença do vereador aí, da secretária de Planejamento, Marcela Franco, todos os demais aqui presentes. Quero parabenizar por essa audiência, porque é de extrema importância para a cidade de Taubaté. Hoje nós temos um problema muito grande e sério na cidade de Taubaté, que a minha estimativa é que 40% dos imóveis não tem legalização. Regularização, a princípio, diante do que a nossa secretária está falando, eu acredito que são muito poucos. Tá? Se eu for mencionar para você aqui muito breve e rápido, Marcela, a questão do Taubaté hoje, é muita residências, né, edificações existentes que não tem viabilidade de legalização nem de regularização se não houver uma lei específica onde todos os departamentos desta casa, com Poder Executivo, o Ministério Público, que já foi lá várias vezes, o Ministério Público, e o que ouço do promotor é que pena que a gestão passada não tinha importância nenhuma por isso. Estou falando aqui porque eu estava lá presente nesses momentos. Então, se eu for mencionar aqui, Marcela, a cidade de Taubaté, tanto de bairro, aquela região da Estiva, Rua Doutor Quirino, Ângelo Daniel, Vila Costa, Parque São Cristóvão, Parque Ipanema, parte, Barreiro, só eu estou com mais ou menos 11 loteamentos em fase de regularização fundiária e às vezes tem uma divergência muito grande. Todas as pessoas que estão aqui da prefeitura me conhecem, sempre fazendo defesa para as pessoas não serem penalizadas por questões de demora, de tempo, de prazo, tá? Com todo respeito com todas as pessoas, Marcela, mas nós vamos criar uma força-tarefa, porque o município hoje está perdendo milhões de reais por falta de iniciativa, porque a Lei Fundiária Federal, que veio da medida provisória 759 de 2009, a 11977 de 2011, a 13465 de 2017, que dá total autonomia ao Poder Municipal de promover isso. Até agora, eu estou apostando na gestão do Sérgio Vitor. E nesta casa aqui, dos vereadores presentes, para que a gente possa tomar uma ação, porque todos esses locais... Vereador, me permite só mais um minutinho? Permitir que todos esses locais faz totais exigências ao poder público. Só para mencionar, Chácara Flórida eu já contei, tem mais de 1.200 residências, muito pouco legalizada através de uso campeão. As residências todas com problemas de juntar a prefeitura, e lá a prefeitura faz tudo. Coleta, pintura, é um local consolidado. Granja Bela Vista, Chácara Flórida, todos esses locais que eu já falei para vocês, isso fora a região do Barreiro inteiro, tirando ali o Continental 1, 2, 3, Jardim do Lago, só. O resto é tudo oriundo de parcelamento irregular, e nós temos a lei federal que dá total autonomia ao município, e esses imóveis se encaixam todos dentro dessa lei. E eu venho trabalhando incansavelmente, Marcela, para fazer com que essas pessoas possam contribuir e ter a dignidade de ter sua escritura pública, para que posteriormente esses imóveis sejam todos legalizados dentro da lei. E eu acho que o momento chegou. A gente trabalha muito com questão judicial, que muitas das vezes eu chego na prefeitura, as pessoas comentam que decisão judicial não está regularizado. Eu fico assim, até pasmado de ver. Situação judicial não se discute. Está ali, manda para o cartório, registra e acabou a história. Se tem água, não tem, é outra história. Então, eu quero aqui, Marcela, esse é o primeiro momento importante. Estou muito confiante, tá? Que Taubaté precisa crescer, destravar, rapidez
E essa conexão, e as conexões, igual o Roberto falou aqui antes. Orlando, só para concluir, vou abrir para você novamente. Eu já dei 2 de tolerância. Tá bom, só mais um minutinho. Tá. E sincronismo das secretarias da prefeitura para que não haja... Eu estou com um projeto aprovado na CEPLAN e a obra está me multando. Um absurdo isso, gente. E aí você tem que perder prazo para recorrer, porque é o sistema não se comunica. Então nós precisamos, Marcela, fazer assim um choque de gestão, fazer Taubaté de 50 em 4. Tá? O que depender de mim, como colaborador, junto a esses loteamentos, estou à disposição, pode contar comigo. Pessoal, obrigado aí pela excedência do tempo. Uma boa tarde a todos. Valeu, Orlando. Eu que agradeço a sua presença. Próximo a participar é Tiago Rodolfo, corretor de imóveis. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretária, presidente. Eu, como corretor de imóveis, eu presto assessoria para alguns clientes da região da Chácara Ingrid, Chácara Belo Horizonte, ali pelo lado do Barreiro. E por mais que no começo dessa assembleia, a secretária tenha dito que talvez fique um pouco fora do contexto, mas a gente tem tido um problema lá que é o seguinte: a assessoria para os proprietários já foi toda prestada no sentido deles conseguirem a regularização do imóvel através de uma uso capião. Então, já tem matrícula, já tem tudo regularizado. Na região ali, a gente já tem os instrumentos públicos, então temos iluminação, escolas. Só que, ainda assim, não se consegue aprovação de projeto, não se consegue guia de emplacamento para ligação de água. Então, até aproveito esse ensejo para ver se tem alguma coisa sendo discutida sobre isso, porque a gente fica um pouco amarrado com isso, porque tudo que o proprietário poderia ter feito, ele já fez. Né? Eu estou falando aqui mais ou menos da região ali da rua Macaco Prego, que é uma rua conhecida ali, do Barreiro. Então, por mais que fuja um pouquinho do contexto, eu gostaria de deixar isso, talvez já tenha alguma coisa sendo discutida, dessa questão de zona rural, expansão urbana. É isso. Obrigado. Obrigado, Tiago. Próximo, Mário Romero Júnior, morador da Gurilândia. Boa tarde, presidente da Câmara. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo. Eu sou morador da Gurilândia há 18 anos. Eu represento 4 casas, né? Represento 4 moradores da Gurilândia, que a gente tem um imóvel que precisa fazer uma legalização. Foi aberta uma solicitação. Ele foi cadastrado como condomínio na Caixa Econômica, foi financiado o imóvel. O meu imóvel está quitado desde 2019. Tem um outro morador que comprou o imóvel agora faz 3 anos. A gente abriu uma solicitação para poder fazer essa legalização, só que o retorno que a gente teve foi que teria que se retornar à condição de condomínio, mas essa condição de condomínio nunca existiu. Quando eu comprei o imóvel, ele já era totalmente separado, cada sobrado era individual. A Caixa Econômica financiou meu imóvel na época, fez tudo certinho, tudo legal. Porém, agora a gente recebeu essa informação que a gente tem que estar fazendo a legalização dele, que seria retornar essa condição de condomínio, quebrar as paredes, tirar toda a configuração. Só que eu moro na Gurilândia e, assim, eu gostaria de solicitar à secretária que pudesse avaliar esse caso, porque faz 18 anos que eu moro lá. Isso vai afetar uma história, vai afetar segurança da minha casa, da minha família, dos outros moradores que moram lá. Então, assim, eu peço para dar uma atenção especial nesse caso. Eu até expliquei, né, tem alguns amigos na área da engenharia, que isso aí é uma situação difícil, mas eu tenho certeza que com o apoio da casa, com o apoio desse projeto novo que vai ser implantado aqui em Taubaté, eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver isso aí pra gente, tá bom? Eu agradeço a atenção da casa. Obrigado, pessoal.
Obrigado, eu que agradeço, Mário. Próximo, Arielle Capilar. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, vereadores, a todos aqui presentes. A minha dúvida é que algumas pessoas, elas viram o vídeo do GCE e seu, falando um pouco dessa questão dos 3 salários mínimos. E algumas pessoas falaram, olha, eu me enquadro nisso, né? Mas pelo que a Marcela explicou, entendi que é para pessoas de habitação de interesse social. E isso gerou algumas dúvidas, porque tem pessoas achando que não é só para habitação de interesse social, era para todos os tipos de regularização. Então, eu queria entender um pouco melhor quais as pessoas de fato que se enquadram para ter esse benefício, né? Quais são os requisitos para que a gente possa explicar melhor para quem pretende regularizar a sua residência. E entender também que tem algumas pessoas que se enquadram, mas já fizeram a regularização, por exemplo, no passado. E aí elas recorrem falando, será que tem como recorrer? Já paguei minha contrapartida. Como que fica essa situação das pessoas que já fizeram, se tem como ter algum tipo de recorrência? Essa é a minha dúvida. Obrigada. Eu que agradeço, Arielle. Antes de eu chamar o último aqui na lista, eu quero apresentar e registrar a presença do vereador Nicola Neto, do vereador Ariel Katz, também do assessor parlamentar Lucas Alves, da vereadora Vivi. Próximo, Lavandowski. Boa tarde, senhores. Marcelo Macedo, vereador Gessé, presidente da sessão. Queria cumprimentar os técnicos da prefeitura e, de antemão, dizer que é importante falar que a gente é muito bem atendido quando a gente vai na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras. O pessoal que está aí representando o planejamento, eu queria agradecer a atenção de vocês, eu acho que os colegas concordam com isso, e é importante a gente frisar o bom atendimento que a gente tem nesse setor. Eu queria complementar a fala dos colegas, do Roberto e do Orlando, que já adiantaram um pouco o que eu ia dizer também. Então, eu queria parabenizar o prefeito, a secretária Marcela, por essa prorrogação desse prazo. E, com isso, solicitar de vocês, eu não sei se já está sendo feito ou não, a divulgação disso. Por quê? Porque eu tive uma breve passagem na prefeitura, enquanto diretor também do Departamento de Obras, junto com o Mariotto, e aí tem um pequeno levantamento, o número que ele falou ali de 30% a 40%, parece pequeno, mas se a gente colocar em números reais, são mais de 45 mil casas ou imóveis que necessitam dessa regularização. Então, que a prefeitura faça uma divulgação ampla disso, porque as pessoas precisam receber esse benefício da lei, regularizar o seu imóvel, como você bem falou, vai valorizar, enfim, toda uma situação. E os profissionais também, tem muito profissional para atender e não consegue, porque o proprietário não sabe da lei ainda, não acredita, acha que a gente está tentando vender serviço, então fica um pouco um embate, sabe? Tem gente que não tem noção da necessidade dessa situação da regularização. Então, que a prefeitura pudesse divulgar mais, usar os meios de comunicação, acho que os nobres vereadores que poderiam estar aqui também, fazer um trabalho nas suas bases e ampliar essa comunicação. Muito obrigado. Obrigado, Lewandowski. Quero encerrar as inscrições pela internet, não chegou nenhuma aqui, e também o Lewandowski encerrou aí a participação, não tem mais ninguém inscrito. Abri a palavra para os vereadores presentes, mas estão abrindo mão da fala para a gente ganhar tempo e partir para as respostas, ok? Caso quiser fazer uma consideração, não toque, tá bom? Bom, obrigada, vereador Gessé. Vamos então às respostas, começando pelo Roberto. Bom, em relação a essa lei de regularização, inclusive tudo isso que você pontuou aqui, a gente já tinha conhecimento, só que a gente levou em consideração até onde a gente pode.
E falando especificamente, eu acho que o que está mais contemplando aqui é justamente a nova data, que eu acho que eu vou deixar aqui bem grifado, bem destacado, a nova data da idade das construções. Porque até então, por mais que a gente tivesse prorrogado em janeiro, né, que até então, né, tinha sido enviado para essa casa, as construções vão ser válidas até 2021. Então, qual é o sentido de você legalizar uma construção que você tem que comprovar que ela está pronta desde 21? Nós estamos em 25. Então, isso aí já foi algo que é uma grande evolução e há de se considerar e se enfatizar em relação a isso. Sobre a questão da multa e da contrapartida, não é o momento oportuno para discutir isso, porque, de fato, esse tema ele já está sendo muito bem discutido e já foi reavaliado no nosso Código de Obras, que isso já é uma outra parte, é uma outra situação. A gente está falando de uma lei enxuta, uma lei objetiva, para dar a devida condição para aqueles que precisam legalizar seus imóveis para fazer as suas vendas. No Código de Obras, os senhores terão uma nova proposta de relação a multas e contrapartidas que vai ser muito mais atrativo e menor, mas nesse momento qualquer ação imediata da prefeitura seria até uma omissão de receita e não é o caso, que a gente vai estar trabalhando nisso agora. Em relação à parte rural, quando se fala das regularizações, foi o que eu falei na minha apresentação, não estamos falando de regularização fundiária, e sim de regularização das edificações. E quando a gente fala de CONDEFAR, COMAER, licenciamento ambiental, não tem como eu eximir essa responsabilidade. Se eu tenho uma casa que está numa área de APP, eu não posso regularizar aquelas casas e simplesmente isentar o licenciamento ambiental. Da mesma forma que se eu tiver uma construção do lado de um bem tombado, que precisa de uma validação do CONDEFAR, eu também não posso anular essa questão. E em relação às tratativas com esses órgãos, os senhores podem ter certeza que a Prefeitura hoje tem tido um acesso muito mais direto, muito mais objetivo. Diga-se de passagem que a grande conquista agora que nós tivemos com a aprovação da Avan, justamente a Prefeitura agindo diretamente junto à CONDEFAR, e não só por esse caso, mas em todos os outros. Inclusive, estamos já trabalhando para criar um licenciamento de patrimônio histórico municipal junto a esse órgão. Então, assim, nós estamos aí praticamente 4 meses. 4 meses que parece que a gente já está aqui há 4 anos, de tantas coisas que aconteceram nesse período. Então, nós estamos aqui trabalhando para justamente ter essas considerações e atingir o objetivo. E, por fim, Roberto, em relação ao Código de Obras, eu acho que, não sei se você, mas você esteve presente, que eu lembro de você lá, quando a gente fez aquela reunião lá no Centro de Formação de Professores com todos os profissionais, onde amplamente foram todos convidados para participar e tiveram os seus devidos prazos para apresentar as suas considerações. Depois nós tivemos uma reunião com os vereadores, que foi no dia 23, onde vários estiveram presentes. Também se teve o prazo para as suas considerações. Inclusive, nós recebemos considerações de diversos profissionais. Então, assim, de fato, esse assunto ele não está parado, pelo contrário, está bem movimentado e nós já tivemos grandes evoluções em relação ao Código de Obras, que isso vai ser um próximo capítulo que nós vamos tratar. Em relação ao Orlando, ele falou especificamente da regularização fundiária. O que eu posso dizer, Orlando, que nós estamos aqui junto com a minha equipe e também juntamente com a Secretaria de Habitação, nós estamos criando uma lei de regularização fundiária municipal, assim como também nós teremos outras leis referente ao parcelamento de solo também. Então, são várias ações e a legislação urbanística de Taubaté precisa, sim, ser remodelada para criar mais facilidades, com responsabilidades para uma cidade mais humana e organizada. Em relação ao Tiago, Chacrainho, de Barreiro, regularização e legalização, isso também, Tiago, principalmente para os loteamentos de interesse social, isso também vai até o encontro da pergunta da Arielle. Então, o que acontece? Teve, sim, a regularização, né, desses loteamentos, só que naquele determinado momento, por determinação da gestão, foi entregue apenas os títulos de propriedade do terreno. Então, às vezes, acontece muito da fiscalização, né, passar pela construção e até notificar aquela pessoa e realmente a pessoa fica assustada, fica preocupada, o que vai acontecer? Mas, de fato, essas questões para esses loteamentos que são de interesse social, as pessoas que foram comprovadamente, que tiverem ali instalada em loteamento de interesse social e tem até 3 salários mínimos, essas vão ser contempladas. Este é o pré-requisito. Né, Arielle? Não pode a pessoa ela ganhar 3 salários mínimos e morar numa casa de 300 metros quadrados. Ela não vai ser contemplada.
Então, é específico, justamente para a gente dar condições àquelas pessoas que, de fato, não têm outra alternativa. Então, é isso que eu acabei de falar. Nós precisamos criar leis urbanísticas que sejam de forma prática, funcional e humana. É essa a nossa intenção. E falando do Mário, da Gurilândia, eu quero entender o seu caso, Mário. Eu quero saber se você já fez algum protocolo, nos passa o número, minha equipe está aqui pronta, terminando aqui a gente já conversa e já vamos ver aí o que pode ser feito. Nós temos encontrado alguns desafios em relação ao tamanho de terreno, isso já aconteceu e às vezes a pessoa ela fica travada. São 2 imóveis no terreno que se a gente desmembrar, ele dá menos de 125 metros quadrados, mas isso é o maior problema que nós estamos, porque hoje a legislação do município, o lote mínimo são 125 metros quadrados. Então, se tiver menor que isso, a gente não consegue resolver. Mas vamos ver seu caso e pode ter certeza que a gente está aqui empenhado para resolver todos os problemas, tá? E o Lewandowski... agradeço aí as suas palavras, realmente a equipe, ela é top de linha, a equipe da Secretaria de Planejamento realmente é uma equipe empenhada, uma equipe dedicada e que está aí para fazer o que for melhor. E sobre a divulgação, não tenha dúvida, desde o começo do ano nós estamos conversando sobre isso, esse projeto ele já tinha vindo para essa Casa de Leis, nós resolvemos retirar justamente a pedido de muitas pessoas, inclusive do vereador Gessé, para a gente poder alterar a data. Então, quer dizer, não ia adiantar nada a gente colocar o projeto na lei, projeto válido novamente, com construções até 2021. Não ia ter resposta, não ia ter retorno e a gente só ia ter problemas. Então, é isso, vereador. Acredito que eu consegui fazer um compilado das respostas e estamos aqui à disposição sempre. Sim, Marcela, o Macedo vai ter aí mais um momento de fala, vai fazer algumas considerações, mas antes quero registrar também a presença da Lívia, assessora parlamentar da vereadora Thalita, e também do vereador Richard, presidente dessa casa, que está por aí também. O Delnete também do vereador Moisés Pirulito, que está presente conosco. Então, o secretário Marcelo, está com a palavra. Obrigado, aí faço das palavras da Marcela as minhas aí, só quero fazer um complemento em relação à colocação do Orlando, e se não me engano, acho que do Lewandowski também. Nós estamos lá de portas abertas para atender todo mundo. A fiscalização de obras trabalha dentro da estrita legalidade, ou de ofício ou por provocação. A gente precisa fazer o dever de casa e fazer alguns ajustes, não é diferente do que nós estamos tratando aqui, mas quando é instada, provocada ou há denúncia, nós temos que intervir e é isso que nós fazemos. No primeiro momento, notifica-se para que seja feita a devida correção, porque os profissionais aqui presentes sabem, né, que só se deve ou só se pode iniciar a obra após a devida aprovação e sempre, se isso não ocorre de pronto, é porque tem um comunique-se que deve ser atendido dentro de um prazo legal. Então, quero aqui agradecer a presença da minha equipe aqui de fiscalização de obras e fazem um trabalho brilhante pela cidade. Muito obrigado. Obrigado, secretário Marcelo Macedo. Também eu faço coro as suas palavras, que às vezes o fiscal ele é um agente público muito criticado, né? Eu me lembro quando nós trabalhamos aqui a lei da garagem, como esse pessoal era criticado. Só que no início aqui eu deixei claro que qual que é o nosso objetivo com essa audiência pública? Trazer exatamente essa proteção para os profissionais. Porque se recebe a denúncia, o fiscal não vai, ele vai prevaricar, vai sobrar para ele, né? A gente tem que fazer justiça aqui. Eu acredito que quem vive o dia a dia de um fiscal não deve ser fácil, mas de outro que eu digo com a sua equipe, o pessoal do serviço público. Nós exatamente isso, queremos aqui trazer esclarecimentos, porque aprovando uma lei como essa, vai facilitar o trabalho deles e todo mundo vai ganhar. Eu quero, Marcela, pedir mais uma vez para que a secretária possa esclarecer sobre a questão social, que eu acho que ficou um pouco confuso, o que é loteamento de interesse social, quem de fato vai poder, se a pessoa que ela tem essa renda, até 3 salários mínimos, mas não mora, por exemplo, num bairro de periferia, num bairro diferente disso e ganha, ele vai ser contemplado? Só para a gente entender
o que seria um loteamento de interesse social, para a população também poder compreender. Excelente, vereador. Justamente, o fato da gente estar colocando essa situação para contemplar as famílias que ganham até 3 salários mínimos, por exemplo, bairro Tangará, São Gonçalo, Estoril, Jardim América, Chácara Silvestre, enfim, todos esses, eles sim entrariam nessa classificação. Porque justamente são loteamentos que alguns deles passaram pela regularização fundiária, só que na ocasião foi feita apenas a regularização de titulação do terreno sem a construção. E agora como que a pessoa vai regularizar aquela construção? Então a gente está dando essa oportunidade. A lei justamente vem para resolver os problemas que são causados e às vezes até pelo próprio sistema. Então a gente tem que ter um olhar humano, novamente eu falando aqui de humanização, que nós aqui como agentes políticos, agentes públicos, nós precisamos ter esse olhar. Então, é justamente por isso. Então, assim, se mora num bairro, na região central, a pessoa mora na região central, numa casa, que a casa dela tem um terreno de 250 metros, ela tem uma construção de 150 metros quadrados, que seja, e ela ganha 3 salários mínimos. Ela não enquadraria nesse projeto. Estou dando um exemplo bem específico. Tá? E aqui, olha, quero fazer uma leitura aqui, até uma contribuição, por isso que é sempre bom uma equipe profissional, atenta, né, 100%, receber aqui uma informação importante dizendo que as legalizações, elas estão sempre acontecendo, desde 2017. E os imóveis, nós estamos em torno mais ou menos de 26 mil imóveis irregulares. Então, imagina a quantidade de imóveis. Porém, assim, as pessoas, elas continuam construindo sem a devida autorização. E a fiscalização, ela tem que fazer a parte que lhe cabe. A fiscalização, como o próprio Macedo falou, a fiscalização está aí para fazer o trabalho dela. E ela não deve ser vista com os maus olhos. Pelo contrário, ela está aqui para nos ajudar no ordenamento territorial. Então, quero também aqui agradecer e parabenizar a fiscalização que está fazendo muito bem o seu trabalho. E hoje nós criamos ferramentas como o próprio ARI, que é o Alvará Rápido Eletrônico, que está aí. E olha, eu vou até comentar, porque eu recebi, vou falar, mais de 15 mensagens sobre o vídeo do prefeito de Cuiabá. Um prefeito de Cuiabá que fez um vídeo que viralizou, deu 1 milhão de visualizações, e ele falando do ARI na cidade dele. E falando que o ARI dele lá sai em 5 dias. Só que o nosso ARI aqui sai em 3 horas. Então, assim, nós temos essa ferramenta. E aí é o que o Lewandowski falou, a questão da divulgação. Nós precisamos enfatizar até um pouco mais, porque o nosso ARI aqui está aqui disponível. O Gabriel está aqui, o nosso diretor, ele exclusivamente pensa que o ARI, ele é tão ágil e rápido que o próprio diretor consegue avaliar, porque tem a vistoria responsável. Né? Tem o laudo autodeclaratório, que isso tudo vai fazer parte do novo Código de Obras. Então, assim, hoje nós temos aproximadamente 400 imóveis aguardando análise, porque a gente não tem base legal. Então, ou seja, assim que aprovar essa lei que nós temos aqui, que nós estamos discutindo agora, né, dessa audiência pública para dar essa publicidade, e obviamente a Casa de Leis vai colocar em prática para aprovar o quanto antes, já temos 400 imóveis na fila, esperando essa lei ser aprovada. Secretária, para contribuir, a audiência pública é uma das exigências para poder o projeto andar. O jurídico, com certeza, iria apontar se não tivéssemos essa audiência pública. Para ganharmos tempo, eu protocolei antes, o projeto já chegou, a audiência já estava marcada, então nós estamos adiantados. Eu quero até aproveitar os nobres colegas aqui, Zelinda Pastora, Nicola, o Ariel que passou, presidente da casa, o Carbone, para ter o empenho de todos, principalmente das comissões, para que quanto antes seja colocado em pauta e a gente possa aprovar isso aí. Muito obrigada, vereador. E é isso, ó, 400 imóveis na fila, até a semana passada isso foi contabilizado. Hoje a gente já não sabe mais, né? Hoje, até o final da semana e até a aprovação, com certeza esse número vai aumentar. E justamente por isso, as pessoas entram e a gente fala, aguarde a lei de legalização. E para vocês, profissionais, quanta oportunidade de trabalho está surgindo e com essas facilidades que a Prefeitura, juntamente com a Câmara Municipal, está promovendo. Muito obrigado, secretária. Acredito que mais um passo foi dado para a gente agilizar esse projeto. Não teve inscrição pela internet, então discutidos os temas de propósito para hoje, declaro encerrada essa audiência, agradecendo a presença de todos e agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos, muito obrigado, Deus abençoe.
Obrigado.